Está no ar mais uma edição do programa Giro Massa, o seu ponto de encontro com informação, cultura e grandes ideias. E você que está aí enfrentando aquele trânsito caótico, deixe o estresse de lado e venha fazer companhia para mim, Laura Campos, e para o Adelmo Alves. Participe do programa, mande sua mensagem no nosso WhatsApp 981419010. E se não puder acompanhar a entrevista aqui na Massa, você pode assistir logo mais às 9 horas da noite na TV Brasil Oeste, canal 8.1, a TV que você se vê. E o programa de hoje será um espaço dedicado a um debate de verdade, mas acima de tudo de cobrança. O cidadão de Mato Grosso acorda todos os dias com uma sensação de que as regras do jogo mudaram. De um lado, a propaganda oficial exibe um estado bilionário com cofres cheios, obras de concreto e viaturas de última geração. Um estado das maravilhas. Mas do outro lado, a realidade nua e crua das ruas. Facções criminosas ditando ordens em bairros, o cidadão com medo nas ruas, o crime organizado operando de dentro dos presídios e um número vergonhoso de feminicídios diante da total ineficiência do poder público. E aí eu pergunto, quem manda de fato em Mato Grosso? O decreto do governador ou o salve que sai de dentro da penitenciária? E para colocar essa ferida aberta na mesa e responder as perguntas que a sociedade exige saber, nós recebemos hoje uma das vozes mais experientes e técnicas da segurança pública do nosso estado. Ele conhece o sistema por dentro, conhece a realidade da tranca e as dores do servidor da ponta. Está aqui conosco o ex-deputado estadual e atual presidente da Associação dos Policiais Penais de Mato Grosso, João Batista. Seja bem-vindo, João Batista, ao nosso programa e obrigada pela presença. Olá, Laura Campos, Adelmo, todos vocês que nos ouvem aí pela Massa FM e através da TBO. Estamos aí para debater um pouco sobre principalmente essa questão do sistema penitenciário, a evolução do crime no estado de Mato Grosso, as ações, as políticas públicas que foram implementadas, ou as que dizem que foram implementadas, que fez com que a gente chegasse aí a ser um dos estados mais violentos do Brasil. João Batista, eu já quero começar sem rodeios. A sensação da população mato-grossense é que as facções criminosas saíram do controle e que o crime organizado dita as regras nas ruas e no comércio. Como é que o senhor avalia o legado da gestão do ex-governador Mauro Mendes, que muitas vezes focou em propaganda de equilíbrio fiscal, mas parece ter perdido o controle da segurança? A sensação que nós temos é que o ex-governador ele ficou de joelhos, entregou a chave da nossa cidade para o crime organizado. Quem governa de verdade Mato Grosso hoje? O governador ou os líderes das facções? Olha, na verdade eu aprendi uma coisa, Laura, desde o início, quando eu entrei no sistema penitenciário, há 22 anos atrás. Quando a gente falava que precisava fazer o enfrentamento, principalmente a determinados grupos criminosos, muitos especialistas falavam que a gente não podia falar nome de facções, nome de determinados líderes do crime, que isso acabava empoderando. E, na verdade, isso aí ficou só na retórica, né? Porque nós não falávamos o nome dessas facções, elas foram crescendo aqui no estado, não foram realmente sendo realizadas ações efetivas, e hoje nós temos um problema ainda maior do que não só a falta de ações mais firmes por parte do governo do estado, por parte da estrutura do estado, mas também nós temos algumas autoridades aí, principalmente do judiciário, né, desses grupos de fiscalização aí do sistema penitenciário, que coloca, empareda os nossos policiais. Então hoje você tem uma crescente gigante do número de presos no sistema penitenciário. Há 4 anos atrás ultrapassava pouco mais de 11 mil presos. Hoje nós estamos aí a quase 17 mil presos fechados, né? Sem falar de praticamente 7 mil monitorados eletronicamente, praticamente quase sem controle nenhum, porque esses presos eles não têm uma fiscalização física dos policiais, até porque não tem policiais em quantidade suficiente. Unidades prisionais que abriga misturando ali presos de alta periculosidade com presos que cometeram crimes sem muito potencial ofensivo e que você tem a pressão que, eu falei aqui, essa pressão principalmente do judiciário. O nosso policial, ele não sabe se ele cumpre algumas medidas determinadas pelo executivo, pelo governo do estado, ou se ele cumpre a chamada, uma política pública criada pelo governo federal
e pelo CNJ, junto com o Judiciário, que é o chamado pena justa. E aí, quando esses servidores tentam impor o limite nas unidades, eles são cobrados, tanto por parte do Executivo quanto por parte do Judiciário. João Batista, como agente prisional, o senhor viveu de perto a realidade. O governo estadual, ele gasta milhões em publicidade para vender um Mato Grosso seguro, mas a verdade é que o cidadão de Cuiabá, de Várzea Grande ou do interior do estado sabe exatamente qual facção manda no seu bairro. O comércio, ele paga taxa para o crime, o motorista de aplicativo é filtrado e o tribunal do crime executa as pessoas à luz do dia. Onde foi que o poder público errou para nós chegarmos a esse ponto aqui em Mato Grosso? Olha, eu acho que principalmente no passado, acho que a primeira medida errada que o Estado tomou, eu sempre critiquei isso, já tenho 22 anos, né, como policial penal, vou fazer agora 22 anos como policial penal aqui no Estado de Mato Grosso, a gente acompanhou todo esse trabalho desde o início. Quando o Estado de Mato Grosso retirou aqui líderes de alguns grupos criminosos, líderes não tinham muito conhecimento nessa questão da organização, e ele mandou para determinados presídios federais que eu, inclusive no período em que estive como deputado lá na Assembleia Legislativa, eu fiz uma indicação para a criação de uma unidade de segurança máxima aqui no estado de Mato Grosso, exatamente para você evitar. E você tirar os criminosos aqui do estado, manda para o Rio de Janeiro, vai fazer intercâmbio com criminosos do Rio de Janeiro, que foi o que aconteceu. Né? Tiraram presos daqui, mandaram para Catanduva, mandaram aí para Rondônia, mandaram para Brasília, onde eles puderam ter acesso a outros grupos criminosos, voltando para o estado de Mato Grosso, estruturando essas facções criminosas, arregimentando muitos jovens para o crime. Hoje, o crime ele já não é mais uma alternativa de renda para jovens. O crime ele se tornou filosofia de vida. Se você for no sistema penitenciário, a grande maioria, isso é claro, não é a regra, mas a grande maioria das pessoas que estão presas no sistema penitenciário, se você perguntar para eles o que eles fazem da vida, eu sou do crime. O crime para eles já é filosofia de vida. O Estado errou quando tirou esses presos e levou para outros estados para fazer intercâmbio. O Estado errou quando não fez a ampliação de vaga no passado e veio fazer, já agora recente, através inclusive dessas ampliações que está sendo feita, mas que tem muita reclamação, que são obras que, apesar de ter garantia de obra ali, a gente já vê muito servidor nosso reclamando que a tal da automação dessas unidades, né, já está tudo estragada. E você ainda tem um grande problema, a questão disciplinar interna. As unidades, principalmente as maiores penitenciárias, já devia contar hoje com os bloqueadores de celular. Você tem uma ideia, a penitenciária de Mata Grande, ela tem nos últimos 3, 4 anos aí, eles conseguiram, os policiais penais de lá conseguiram abortar aí aproximadamente 350 drones tentando levar drogas e celulares para dentro daquela unidade. A penitenciária central aqui, praticamente, por isso que a população, que a sociedade, a mídia fala que, infelizmente, as nossas unidades acabam sendo escritório do crime. Porque há um acesso muito fácil a esse material. E aí nós não excluímos aqui também, Laura, a responsabilidade, é claro, e exige a necessidade de você ter uma fiscalização maior, fiscalização do servidor, porque existe a possibilidade de entrar através de um servidor ou outro, mas existe a fiscalização dos colegas de trabalho. Você veja que a maioria dos servidores que foram pegos tentando entrar com droga e celular dentro das unidades, eles foram presos pelos próprios colegas de plantão. Os colegas fiscalizam e quando eles conseguem, eles pegam. Agora falta mecanismo, falta mais estrutura e autonomia para os bons policiais fazerem o seu trabalho. Deputado, o senhor falou agora recentemente, acabou de falar sobre que muitos jovens, eles têm o crime como filosofia de vida. E esse recrutamento de jovens pelas facções em Mato Grosso vem crescendo a cada dia. O que o senhor viu lá dentro que explica o poder de atração desses grupos fora das grades? Status. Se você for conversar com algumas autoridades estocomizadas que a gente conhece por aí, eles vão dizer que é apenas, nós temos que entender, a questão do meio em que eles estão, o Estado não oferece, e realmente o Estado ele não é presente em todas as comunidades, não é, isso aí é uma realidade. O Estado, esse governo, eu sempre fiz uma crítica, que ele sempre falhou e falhou muito uma das áreas, além da área ligada ao servidor público, né? Ele falhou muito no social. Olha, faz entrega de sacolões, eles fazem tal. Para você conseguir entrar nas comunidades, você tem que unir o útil, o público e a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. Até hoje ainda não conseguiram compreender. Existem projetos sociais funcionando na periferia que são projetos maravilhosos.
Deveria ter dentro da Secretaria de Assistência Social um setor específico só para trabalhar com esses projetos. Porque a comunidade, ela se sente à vontade de trabalhar com esses projetos sociais. Mas muitas vezes, quando você busca fazer parceria com esses projetos, você não tem o mesmo apoio, o mesmo suporte do Estado. Então, tinha que cadastrar todos esses projetos sociais, escolinhas de futebol, escolinha de natação, esses projetos que ensinam arte, que ensinam cultura para os meninos desde cedo, ensinar informática básica. Você vê aí pessoas, às vezes, tirando do bolso para ensinar para esses meninos. E aí, o que você vê as facções fazendo aí, principalmente na periferia? Aqueles caras que são os coordenadores de bairro ali, os líderes, né, regionais, os caras andar de motona, andar com tênis bonito, uma roupa bacana. Os meninos vão crescendo, eles vão tendo aqueles caras como referência. Aonde o Estado deveria estar ocupando, né? E quando eu digo ocupando, não é, por exemplo, nós temos um projeto muito bacana aqui no Araés, conduzido pela Polícia Militar. Não é ocupando com viatura, é ocupando com outras opções para os jovens. Sim, nós temos a necessidade de ter o policiamento investigativo, ostensivo, mas também a chamada polícia de aproximação. Né? Nós temos muito. Se pode acreditar no que eu vou falar para você aqui, Laura, que existem muitos policiais militares, civis, penais, bombeiro, agente socioeducativo, que eles têm essa vocação para trabalhar com o social, que eles entram nas comunidades, eles não entram fardados, eles entram com projetos sociais, eles conseguem entrar na comunidade. O que falta é visão do Estado para isso. Pegar a sociedade civil organizada, junto, é interessante você ter a polícia junto, sim, não fardada, nesse caso dos projetos, porque quando você coloca a polícia dentro do projeto, a facção ela não infiltra, ela não vai entrar. Só que você não pode colocar o policial de forma ostensiva, coloca ele, a paisana. Isso funciona, a gente tem visto acontecer em algumas comunidades, né? Existe a necessidade, sim, do policiamento ostensivo para pegar o tráfico de drogas, os assaltos e tudo tal, mas você não pode deixar de lado o chamado o policiamento de aproximação. João Batista, existe um debate nacional sobre o fim da saída temporária de presos, a famosa saidinha. Qual é o impacto real dessa medida na segurança aqui de Mato Grosso? Olha, eu acredito muito que a pena ela tem um cunho pedagógico. Nós temos que levar para o ponto de vista de que a pena ela tem que ter tem que trabalhar principalmente o cunho pedagógico. Imagina você que se o indivíduo foi lá e cometeu um crime violento, muitas vezes um crime violento. E aí, ao invés de você ter a pena dele, ele vai ter uma pena rígida. Ele vai ser tratado lá dentro como, não, ele na verdade foi conduzido para essa situação. Não vamos dar... Não estou falando de não dar a ele a oportunidade de estudar, de trabalhar. Nós temos aqui a Fundação Nova Chance. A Fundação Nova Chance faz um trabalho fantástico de recuperação daquelas pessoas que querem. Porque o primeiro passo para chegar a algum lugar é ter o desejo. E a grande maioria lá dentro não tem desejo de coisa nenhuma. É um número muito pequeno. E o número pequeno que quer, a Fundação Nova Chance oferta para ele. Então, quando você coloca para ele a oportunidade dele, ele sai aqui na rua, põe uma arma na cara do cidadão. Aí ele chega lá dentro, não pode... Ele quer fazer uma bagunça, o povo acha que lá dentro é tudo cabeça baixa, mão para trás, sim senhor, e não é verdade. Lá dentro eles querem se insurgir contra os policiais. Lá dentro, quando vem visitas aí, as visitas do GMF, por exemplo, a primeira coisa que pergunta como que tá lá, o preso vai lá, um criminoso fala que o policial jogou gás de pimenta, não pergunta por quê, sob qual circunstância. E aí, você tem uma medida pedagógica não positiva. Você tem um efeito contrário, um efeito rebote. O indivíduo ele se sente empoderado, ele sabe que ele pode voltar para a sociedade, cometer novos crimes, que ele vai ter ali uma gama de direito que vai aliviar a pena dele no cárcere, o que é um erro. O senhor já declarou publicamente que as entidades sindicais e a categoria dos policiais penais foram trituradas no governo Mauro Mendes. Desvalorizar e sufocar a Polícia Penal, que é quem lida diretamente com as lideranças das facções nas trancas, não foi um erro para que o crime ganhasse mais força aqui no Estado? Um erro tremendo. Não só com relação ao próprio governo do Estado, e volto a fazer a crítica principalmente ao judiciário, essas fiscalizações que são feitas, porque quando você vai nas unidades prisionais e você dá voz ao criminoso e você oprime o policial, você está mostrando, você está transferindo o poder, a autoridade daquela unidade para quem? Para o crime.
Então, se faltou muito empoderar mais a Polícia Penal. Quando terminou o governo Pedro Táxi, Laura, eu tive a oportunidade, no finalzinho do governo Táxi, numa reunião lá na casa do secretário Júlio Modesto, com todos os sindicatos. Eu tive a oportunidade de falar na cara do então governador. Falei, governador, ele foi lá pedir, estava indo para a reeleição, e foi lá pedir o apoio dos sindicalistas, né? E eu falei para ele, fui um dos últimos a falar, e eu falei para ele, o senhor teve um dos sindicalistas que falou que ele fez excelente trabalho naquele setor outro lá tal, e tá de parabéns, e ele ia ser reeleito tal, e eu, na minha oportunidade de fala, eu falei para ele, eu gostaria muito de estar fazendo a fala que o colega fez aqui, mas eu vou falar exatamente o contrário para o senhor. O senhor, na verdade, trouxe um retrocesso para o sistema penitenciário, porque não focou no sistema penitenciário, não entendeu que precisava investir no sistema penitenciário, no ser humano que trabalha lá dentro. Não, investe no ser humano, no criminoso que está lá dentro. Esquecem-se do policial penal, que está entre a exigência do Estado que ele cumpra com o ministério dele lá dentro, a exigência do judiciário que cobra ele, porque ele tem que manter a disciplina, né? E muitas vezes está ali também sendo perseguido pelas facções criminosas. E nesse governo, eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o governador Mauro Mendes. Nós tivemos uma abertura em 2021, onde a gente conseguiu chegar a negociar uma valorização salarial. Acabou que a categoria entrou em greve e aí o governador virou as costas nesse ponto. Mas de lá para cá era possível ter valorizado esses policiais, ter dado mais condições de trabalho para eles. Com certeza o resultado apareceria aqui fora. Com certeza apareceria. Então deixo, tanto para o governador Mauro Mendes, que saiu recente, ou o governador Pivetta, que está no mandato, não esperem acontecer como aconteceu na época do Silval, por exemplo. Encontrei com o Silval lá no Centro de Custódia da capital e se queixando das condições do sistema penitenciário, e eu falei para ele. Falei para o Silval naquela oportunidade. Falei, governador, por diversas vezes eu tive grandes lutas contra o senhor aqui, tentando fazer vocês olharem para o sistema penitenciário e entender o quanto o sistema penitenciário, o investimento no sistema penitenciário é importante para melhorar a segurança pública aqui fora. E o senhor não fez. Quando termina o mandato é que os governadores olham para trás e falam, olha, mas eu não sabia, me falavam outra realidade, né? Pegando um pouquinho esse gancho, o ex-governador Mauro Mendes ficou bastante conhecido por gostar de inaugurar obras e comprar viaturas luxuosas para tirar foto. Mas a gente sabe que viatura e parede não prendem bandidos sozinhas. Como líder de classe, o senhor sabe que segurança se faz com pessoas, com valorização. Então, enquanto o governo ostenta um superávit bilionário nas contas públicas, os policiais penais e as demais forças de segurança, elas enfrentam defasagem salarial, sobrecarga de trabalho e até adoecimento mental. Eu pergunto, de que adianta comprar armas modernas se o policial penal e o policial civil estão desmotivados, sobrecarregados e sem a devida recomposição salarial? João Batista, nós podemos dizer que esse governo, o governo que passou, valorizou o ferro e o cimento, mas desprezou o ser humano que arrisca a vida na tranca? Não é de tudo errado a sua fala, Laura. Em todos os setores, porque o serviço público, ele não entrega, a entrega dele não é só rodovias, né? Não é só rodovias, não é só o Parque Novo Mato Grosso, mas ele entrega o servidor público no estado de Mato Grosso, ele entrega saúde. Você vai no hospital aí, você vê o nível de estresse a que está submetido aqueles profissionais de saúde. Você vai em uma sala de aula, você vê hoje em dia muitos professores sendo agredidos por alunos ali. O professor muitas vezes tem que, fora do seu horário rotineiro, chegar em casa, fazer correção de prova, fazer plano de aula, né, fazer atividade ali para poder levar para os alunos no outro dia. Você vê o policial militar muitas vezes tendo que dobrar plantões, tendo que fazer extraordinárias para poder... você tem um super endividamento entre os servidores, isso veio desde a época da pandemia, depois com essa coisa aí de achatar o salário através do congelamento da recomposição inflacionária desses servidores. E uma coisa vai levando a outra. Você leva o servidor, achata o salário desse servidor, com o salário achatado, ele acaba buscando alternativas de renda para manter a qualidade de vida que ele tinha, e aí ele parte para esses empréstimos, muitas vezes até alguns empréstimos fraudulentos, como a gente está vendo ser investigado, e disso parte para quê? Para um adoecimento mental desses servidores. Nós temos principalmente dentro das forças de segurança, dentro da Polícia Penal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, socioeducativa, eu tenho conhecimento nessa área, participo, converso com muitos servidores.
há um adoecimento muito grande. E quando você tem esse profissional adoecido, ele não produz. Ele não tem aquela produção máxima que ele pode levar para a sociedade. Então, quem sai perdendo com isso é a sociedade. Quando você valoriza o servidor, você tem serviço público de qualidade, você tem eu não digo a perfeição, mas você tem pelo menos uma escala melhor de prestação de serviço público para a sociedade. Valorizar o servidor, antes de tudo, é valorizar principalmente a prestação de serviço público para a sociedade. E você que está aí no trânsito, nos acompanhe aqui, mande sua mensagem, sua pergunta para o nosso convidado. E não se esqueça, se não puder acompanhar a entrevista aqui na Massa, você também pode assistir logo mais às 9 horas da noite na TV Brasil Oeste, canal 8.1, a TV que você se vê. João Batista, muitos analistas apontam que as ordens de execuções e a expansão de territórios das facções continuam partindo de dentro das unidades penais do Estado. De que adianta gastar o dinheiro dos impostos do cidadão em concreto se os grandes líderes continuam operando o crime lá de dentro como se estivessem num escritório particular? Essa incapacidade crônica do Estado de cortar a comunicação dos presos com as ruas é incompetência administrativa, é falta de vontade política da gestão passada ou dessa gestão, ou medo de enfrentar o crime organizado de verdade? Na verdade, a gente não sabe nem como definir exatamente tudo isso, Laura, porque, veja bem, a Polícia Penal ela foi criada através de uma emenda constitucional colocada na Constituição Federal e ela trazia autonomia para que esses policiais penais eles fizessem todo o trabalho de segurança, de vigilância, custódia no sistema penitenciário, trabalhar essa prevenção à perpetuação do crime dentro do sistema penitenciário. Mas aqui no estado de Mato Grosso ainda é tido como sendo categoria subalterna. Pra você ter uma ideia, a Constituição Federal ela diz que tem que ser criado o órgão Polícia Penal. Quando estive na Assembleia, apresentei a emenda constitucional, transformou o agente penitenciário em policial penal, mas até hoje não criou o órgão Polícia Penal. Os estados, como o estado do Espírito Santo, por exemplo, quando você já tem o órgão Polícia Penal com toda a sua estrutura, com as atribuições definidas, regulamentada, você viu uma evolução, né? Uma melhoria na segurança pública. Aqui não, você não sabe o que leva, né, o Estado a ter essa resistência de criar o órgão Polícia Penal, de regulamentar a carreira de policial penal. Nós temos uma mensagem agora que está tramitando na Assembleia Legislativa, mas que, na verdade, eu até tenho falado e tenho orientado os servidores que peça para segurar e esperar para o próximo governo para ver se tem uma tratativa. Primeiro tem que criar o órgão Polícia Penal, depois regulamentando essa carreira, o cargo de policial penal, trazendo as atribuições para que eles façam esse trabalho internamente com autonomia. Do jeito que está hoje, não. Está praticamente um bando de carcereiros socado lá dentro, que não pode sequer impedir um motim, porque eu estava vendo agora esses dias atrás, por exemplo, a PM vai lá, tem um confronto e tem uma baixa de um criminoso. O secretário de Segurança vai lá e dá uma medalha para o policial, porque ele arriscou a vida para salvar a sociedade. No sistema penitenciário hoje, boa parte das unidades prisionais, os presos tentam motim e ele recebe de presente um PAD ou um processo criminal. Quando não recebe afastamento. Nós tivemos afastamento de 14 policiais penais em Água Boa recentemente, em Sinop recentemente, e mais 22. Esses policiais afastados, porque lá foi falado, o preso chega lá, faz uma visita, uma reclamação, fiscalização, e o preso fala bem assim, olha, tá vendo essa bala de borracha aqui? Foi a gente que atirou. Sim, mas em que circunstância? Para impedir um motim, para impedir um homicídio lá dentro. Então, hoje, o preso, o criminoso no estado de Mato Grosso, tendo o sistema penitenciário, está tendo mais voz do que os nossos policiais. Além disso que você falou, muitas propostas de endurecimento penal, elas acabam esbarrando em questões de direitos humanos, mas também em superlotação. João Batista, é possível combater o crime organizado sem transformar os presídios em barris de pólvora? É possível, totalmente possível. Você disciplinou a massa carcerária. Teve um período, já há algum tempo atrás, que a massa carcerária no estado de Mato Grosso estava disciplinada. Ela estava disciplinada. É aquilo que eu falei no início, Laura. Nós precisamos trabalhar o sentido pedagógico da pena. Sentido pedagógico. Se eu entro numa unidade com 200, 300 presos, os presos insubordinados, leva um período para você ir colocando aquela regra na unidade. Mostrar para o preso que ele é um criminoso, ele está ali para cumprir a pena dele. Claro, de forma humana, garantindo os direitos dele, sim, mas você tem que empoderar o servidor, você tem que dar autoridade para esse servidor. Agora, o que nós temos visto aí nos últimos meses é um afrouxamento, né, da disciplina nas unidades prisionais
Os servidores, para você ter uma ideia, eu recebo várias reclamações, áudios, mensagens de servidores se queixando, falando, cara, estou desmotivado, não tem como a gente trabalhar na unidade, porque hoje, muitos policiais têm medo de impor disciplina no sistema penitenciário. Quando você não impõe a disciplina, o que acontece? Pedagogicamente, você está falando para o criminoso que ele pode fazer a baderna que ele quiser lá dentro, né? Ou seja, é aquilo que eu te falei agora há pouco. Hoje, os policiais penais do estado de Mato Grosso, eles estão entre a cruz e a espada. De um lado, ele tem que cumprir as determinações emanadas pela lei, a sua lei de carreira, né, que determina que ele garanta a segurança e a disciplina na unidade. Você tem que cumprir ali o chamado pena justa, e aí você conflitua uma política pública com a outra. Porque você tem uma política pública do governo federal, você tem uma política pública do governo do estado, tem uma do judiciário, e aí manda quem tem a caneta mais pesada. E hoje aqui o judiciário está tendo a caneta mais pesada. Chegou lá, o preso falou que, olha, eles atiraram em nós, usou gás de pimenta. O gás de pimenta é um equipamento de menor potencial ofensivo regulamentado. Ele é utilizado exatamente para que você evite confronto direto com o reeducando, com os presos ali, e você não tenha que machucar o preso. Mas aqui no estado de Mato Grosso, o preso falou para a autoridade judicial que foi usado contra ele, já manda afastar o servidor, né? O que é uma pena. Muitas vezes nós vemos a cúpula da segurança pública comemorando a redução de certas métricas de criminalidade. Mas a verdade é que a sensação de pânico da população só aumenta a cada dia. O governo de Mato Grosso, ele está maquiando a realidade ou ele vive numa bolha completamente desconectada do trabalhador que é assaltado no ponto de ônibus todo santo dia? Olha, eu acho que a gente tem que enfrentar isso de cabeça erguida. A gente tem que... Tem determinados tipos de crime aqui no estado de Mato Grosso que há muito tempo a gente não via acontecer. É a questão, por exemplo, de sequestro, cárcere privado, né? Essa coisa de decapitação de pessoas. Há muito tempo a gente não via mais no estado de Mato Grosso. E a gente está vendo que com o aumento das facções criminosas, isso vem acontecendo. Às vezes, obviamente, principalmente nós que somos da segurança pública, nós temos por obrigação de passar determinado aspecto de segurança para a sociedade, até porque quando você tira da sociedade, tira da população a sensação de segurança, você tira a qualidade de vida. A sua qualidade de vida está relacionada à sua sensação de segurança, né? Então, muitas vezes, a imprensa mostra um fato, as autoridades tentam desvirtuar aquele fato ali, mas essa é a realidade mesmo. A gente está vendo aí que tem alguns focos em determinados municípios do estado de Mato Grosso que uma semana sim, outra semana não. Você está achando um cemitério clandestino. Você está vendo jovens que vêm de outros estados, alguns até que não tem nada a ver com crime, que são mortos, são decapitados, porque supostamente fazem parte de outras facções criminosas. Hoje em dia nós temos que falar para os nossos filhos, nós temos filhos adolescentes aí, nós temos que falar para eles. Olha, você vai fazer foto, põe a mão para baixo, fica quieto aqui, você não pode fazer o gesto de um dedo. Né? Se criou regras, se tacitamente você criou regras sociais aqui, que o Estado não consegue mais controlar. E eu tenho um receio muito grande, porque nós tivemos aí o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicando o seu relatório semestral, e mostrando que, dentre os estados mais violentos, a maioria são lá do Nordeste, né? São do Nordeste. De governos que tentaram levar essa coisa do avanço das facções como se fosse um problema social de pormenor, o que não é. E Mato Grosso está indo no mesmo caminho. Nós temos que fazer o enfrentamento, as polícias estão fazendo esse enfrentamento de cabeça erguida, de forma firme, as polícias. Mas nós temos que trazer as autoridades para dentro. Dar mais respaldo para os nossos policiais, cuidar mais da sanidade mental desses policiais, né? Nós tivemos vários projetos na Assembleia Legislativa, onde nós tentávamos trazer a defesa jurídica dos policiais, quando num confronto e ele tem que responder, seja processo administrativo ou criminal, que o próprio Estado custeie a defesa jurídica desses profissionais. Muitas vezes o profissional ele já está totalmente endividado. E numa denúncia dessa, por exemplo, de policiais penais no corredor, que ele é acusado de ter torturado, de ter agido com rispidez com o preso, esse profissional ele ainda tem que pagar advogado. Já teve servidor ligando para a gente desesperado, teve advogado que cobrou 20 mil para defesa no processo. De um servidor que ele já está endividado com mais de 30%, 40% da folha dele está comprometida com o empréstimo. E a gente tenta fazer com que o Estado ele olhe para esse profissional de forma humana, entendendo que, primeiro, ele vai para a rua para dedicar a vida dele, arriscar a vida dele, para salvar a vida de terceiros, e muitas vezes de pessoas que ele nem conhece, né?
e que ele está deixando a família dele desguarnecida e que depois ele vai ter que pegar o salário dele, parcelar em suaves prestações aí anuais para pagar o advogado para se defender de algo que deveria ser obrigação do Estado defender ele. Quem tinha que pagar era o governo, né? O Estado deveria, exatamente, o governo que tinha que custear essa defesa dele. A população, vamos falar um pouquinho do judiciário, a população reclama muito que a polícia prende e a lei solta. Como ex-parlamentar, o senhor concorda que as nossas leis penais elas são frouxas ou o problema é a aplicação delas pelo judiciário? As duas coisas. As duas coisas. Você nunca viu um magistrado pegar uma lei e querer analisar. Quando eu fui legislador. Quando você cria uma mensagem, você no finalzinho você coloca lá a justificativa daquela mensagem. O que ali quer dizer o quê? Quer dizer o que o legislador quis dizer. Então, muitas vezes o legislador ele aprova uma lei num sentido, o judiciário vai julgar em outro, de acordo com a hermenêutica do magistrado. Então, assim, você veja, nós tivemos casos recentes aqui, em que, em abordagens policiais, foi presos os indivíduos ali com farta quantidade de droga, né? Farta quantidade de droga, populares que hoje nós estamos tendo um problema, que a sociedade tem que se atentar, as autoridades têm que se atentar para isso. Em determinadas regiões, embora nós não temos regiões totalmente dominadas, mas nós já temos regiões onde o crime, ele já tem um grupo de populares ali que compactua com eles, que quando a polícia chega para fazer a abordagem, aquela população é avisada, vem tudo para cima da polícia. E a polícia, obviamente, ele tem por obrigação de afastar essas pessoas. Ainda que seja com spray de pimenta, com munição menos que letal. E aí o que acontece? É conduzido para a audiência de custódia, como aconteceu semana atrasada. Essas pessoas são colocadas em liberdade, porque houve o uso de força física, houve disparo de bala de munição menos que letal, e ainda manda, muitas vezes, abrir procedimento contra os policiais. Então, eu sou defensor da revisão do Código Judicial brasileiro. Eu acho que nós temos que embora não seja mais candidato, mas nós estamos aí em pré-campanha, tem muitos candidatos colocando o nome à disposição. Eu acho que a gente tem que fazer uma grande discussão nacional, né? E rever a legislação penal, mas rever também essa prática do próprio judiciário, né? As audiências de custódia. Eu acredito que a audiência de custódia ela foi desvirtuada. Eu não acredito que ela foi criada somente para analisar o fato da prisão do indivíduo ali no momento. Mas assim como muitas coisas acontecem, acaba desvirtuando, facilitando para o criminoso e vira o que eu te falei, vira uma medida pedagógica negativa. João Batista, como líder classista, o senhor sempre fez questão de externar o quão difícil era o diálogo com a gestão estadual. Porque existe uma percepção de que o ex-governador Mauro Mendes, ele punia, ele perseguia e ele também tentava amordaçar os servidores e sindicatos que ousavam cobrar direitos ou então apontar falhas no sistema. O Palácio Paiaguás agia de forma ditatorial com as forças de segurança de Mato Grosso? Olha, com relação às forças policiais, dialogavam muito de forma verticalizada, através de seus comandos, dos secretários e tudo. Mas com relação às representações classistas, tanto no governo Mauro, agora no governo Pivetta, no governo Táxi mesmo, os governos eles falharam muito. Falharam muito. Porque o diálogo, muitas vezes, a gente sabe que tem sindicalistas também, e eu conheço alguns colegas aí que militaram junto comigo nas lutas sindicais, que são praticamente uns atrapalhões. Nós não podemos também esquecer que tem sindicalista que mais atrapalha do que ajuda. Mas nós temos muitos sindicalistas no estado de Mato Grosso que ele tem um conhecimento técnico, que ele tem muita experiência de vida e laboral, que ele pode ajudar a melhorar a execução do serviço público. Mas não dão ouvidos, porque parece que sindicalista ele só quer saber de aumento de salário. Não é só aumento de salário. É claro, valorização salarial. Se você trabalha em uma empresa privada, e você trabalha direitinho, obviamente, de vez em quando você vai estar chamando o patrão ali para fazer uma renegociação de contrato, né? Você quer que seu trabalho seja valorizado pelo seu patrão. No serviço público não é diferente. Nós temos um quadro muito qualificado. Você tem uma ideia, hoje, o ingresso em todas as carreiras da polícia aqui no estado de Mato Grosso é exigido nível superior. E durante a progressão de carreira desses policiais, eles ainda são obrigados eles precisam fazer novos cursos superior, pós-graduação, cursos de qualificação. Você pega, por exemplo, a Polícia Penal, ela está saindo de 17 atribuições para 48 atribuições.
né? Essa regulamentação da Polícia Penal, ela está saindo aí para 48 atribuições. Quando eu entrei, nós fazíamos praticamente só a escolta do preso. Nós pegávamos o preso em uma determinada unidade, vigiava ali para ele não sair fugindo, pegava o preso em uma determinada unidade, levava para outra unidade, levava para a unidade de saúde, era praticamente um serviço meio que mecânico. Hoje não. Hoje você trabalha o serviço de inteligência interna, você trabalha ali, trabalha a gestão de unidades, hoje você trabalha o planejamento das ações, você tem que fazer o planejamento das ações. Hoje a segurança, a interna e externa, é responsabilidade dos policiais. Você vê que antigamente você tinha motins, rebeliões aqui no estado de Mato Grosso, hoje você quase não ouve falar isso. Mas por quê? Porque foi qualificado esses profissionais. Só que quando você qualifica, obviamente, você traz novas atribuições, novas qualificações, você precisa de quê? Consequentemente, de valorização também, que é o que não veio e que a Polícia Penal e as outras polícias estão aguardando até hoje. E nós vamos voltar esse bloco com uma pergunta do nosso ouvinte Pedro Mendes. Adelmo. Pergunta que chegou por meio do WhatsApp da Massa, 981419010. O nosso ouvinte quer saber do nosso convidado. Segundo ele, o número de viaturas que existe à disposição da corporação não é condizente, não é suficiente com as atividades para serem desenvolvidas, uma vez que o nosso estado é um estado muito grande em termos de território. Sim, Adelson. Nós temos reclamação de vários servidores de diversas unidades. Houve a entrega de alguns veículos há algum tempo atrás, mas hoje ainda, como foi falado, as atribuições elas aumentaram muito. Nós saímos aí de 17 atividades exercidas pelo policial penal, nessa próxima regulamentação que está vindo vai para 48. E aí nós temos a transferência de presos de uma unidade para outra, com essa coisa de facção de um lado e facção de outro, separação por unidades, muitos procedimentos de saúde, que são realizados muitas vezes até procedimento de saúde que é especializado, você tem que trazer do interior para a capital. As viaturas, você tem uma ideia, existe um sistema nos camburões ali. Nós tivemos uma fuga há algum tempo atrás aqui na Serra de São Vicente, onde a viatura em deslocamento, os presos saíram, estouraram a grade lá atrás e foi embora. Por quê? Porque não é uma viatura com condição de segurança suficiente. Então tem essa reclamação ainda pelos nossos servidores, é algo que tem que ser levado em consideração porque faz diferença no desenvolvimento do trabalho desses policiais. João Batista, Mato Grosso, e Adelmo também, Mato Grosso é um estado que odeia as mulheres, porque nós ocupamos repetidamente um topo vergonhoso do ranking nacional de feminicídios proporcionais. O governo do estado trata essa tragédia como uma mera fatalidade doméstica em vez de uma falha de segurança pública. Eu pergunto, onde é que está o investimento pesado em inteligência e acolhimento? Por que o estado consegue rastrear carga de soja roubada com tecnologia de ponta, mas é incapaz de monitorar e prender um agressor antes que ele mate uma mulher que já tinha medida protetiva? Não, isso não é mero problema doméstico, não. Na verdade, nós estamos... eu, particularmente, a minha formação é na área de segurança pública, também tem especialização exatamente nessa área, e eu não consegui, sou pesquisador da área, gosto de estudar esse fenômeno da violência, o fenômeno da criminologia, tudo. Eu não consegui entender ainda o que se passa na cabeça desses homens, porque principalmente aqui no estado de Mato Grosso, nos últimos tempos, né? Alguns citam alguns fatores aí, uns falam sobre questão de bebida, outros falam muitas vezes até o fim do relacionamento, o machismo e tudo tal, mas a gente não consegue ainda compreender o que vem acontecendo, o que vem passando pela cabeça dos homens para tantos crimes violentos aqui no estado de Mato Grosso, e especificamente por que aqui no estado de Mato Grosso, né? Mas uma coisa é certa, havendo investimento, nós temos aí a central de monitoramento eletrônico no estado de Mato Grosso. Se você tiver um monitoramento eletrônico mais efetivo, também a atuação judicial mais, vamos dizer assim, mais célere, né? Eu acredito que muita coisa poderia ser evitada. Para você ter uma ideia, Laura, eu vi uma situação em que o indivíduo lá, ele matou uma professora aqui no Osmar Cabral. Na entrevista da filha, a filha ela fez uma fala muito chocante. Ela falou o seguinte, ela falou que quem primeiro atirou, quem primeiro apertou o gatilho daquele revólver que matou a mãe dela, nem foi o pai dela, foi o judiciário. Porque já existia uma lide no judiciário, o judiciário foi empurrando com a barriga, não resolveu de forma célere, né, e acabou chegando a esse resultado. Então, muitas vezes, há uma discussão familiar, uma desinteligência familiar. Eu acho que tanto o executivo aqui, o governo do estado, quanto o próprio judiciário, ele teria que tomar uma medida preventiva
É uma medida, mas uma medida preventiva efetiva. Você veja que nos Estados Unidos, quando você tem um preso monitorado eletronicamente, você tem os chamados agentes agente de condicional. Você pega lá, eles têm uma regra lá que é 1:50. Uma equipe de 2 policiais, ele fica monitorando 50 tornozelados. Então, se ele sai de dentro daquela linha de exclusão, automaticamente aquela viatura ela já vai até onde ele está, já carrega, já leva de volta para o juiz. Aqui não, aqui todos os dias tem intercorrência de pessoas que usam tornozeleira eletrônica e você, essas intercorrências elas vão sendo mandadas para a vara não analisa, não toma providência imediata e acaba surgindo esse efeito muitas vezes. Outra coisa a gente precisa fazer com que os magistrados, com que as nossas autoridades, elas se envolvam mais com aquele fato. Né? Muitas vezes, pega o papel ali, analisa o que está no papel, despacha, manda para frente. E não dá. Tem situações, tem homens ali que eu já acompanhei situações de determinados homens, que muitas vezes a mulher está lá, ela está num lugar, ou o homem está num lugar, a mulher faz questão de passar ali provocando, que é para poder dar intercorrência e ela ir lá e acusar ele. Um fato desse aqui, ele teria que de imediato a vara chamar ela a atenção e você evita uma desinteligência. Porque quando ela faz aquilo ali, ela está criando um problema maior ainda, porque o cara vai ficar revoltado e vai querer ir lá e fazer uma tragédia. Então, essas coisas têm que ser sérias, tanto por parte do executivo quanto do judiciário. O governo fala tanto que investe em segurança, mas só nos primeiros 6 meses nós tivemos aqui no estado 21 casos de feminicídio. E a gente ainda tem muito município importante sem delegacia da mulher funcionando 24 horas ou com estruturas completamente sucateadas. João Batista, a falta de prioridade do estado em estruturar essa rede de proteção é uma assinatura de culpa no sangue dessas mulheres que estão morrendo? De certa forma, o Estado, se você pegar, se fosse uma coisa de curto prazo, você falar, a gente ainda está trabalhando uma alternativa para tentar reduzir esses índices. Mas é algo que já vem perdurando já há algum tempo. Então, realmente, demonstra que está faltando ações mais efetivas, sim. Essa questão das delegacias da mulher, como eu falei, não é só uma delegacia para ir lá, a mulher faz uma queixa, pega o homem e prende ele. Não é só isso. É as autoridades se envolver com o fato que aconteceu. É levar o casal, ouvir, né? E aí chegar à conclusão. Às vezes, basta chegar e falar, olha, já tem uma protetiva aqui, o cara não vai poder mais entrar, mas eu tenho que ir na minha casa buscar as coisas. O Estado vai lá, coloca uma equipe à disposição, retira e evita. Porque nós vimos muitos fatos que aconteceram aí, nesses feminicídios, que ficou mesmo depois da separação, ficou aquela briga entre o casal. E qual que é a função do Estado? O Estado ele tem que ser o quê? Um mediador. Ele é um mediador. Quando o Estado falha na mediação, o que é que você tem? Você tem 2 polos ali que tem uma lide, e esses polos, ao invés de buscar o Estado, que o Estado acaba falhando na mediação, eles vão tentar resolver por conta própria. Isso acontece muito, Laura, inclusive, quando você tem uma separação de casais que têm filhos, e aí você fica dependendo das varas de infância, das varas de família. As varas de infância e varas de família, muitas vezes, acaba protelando a execução do processo, de resolver o processo. E aí o que acontece? Esse casal que se separou e tem uma lide envolvendo as crianças, eles acabam tendo que ter atrito entre eles. E acaba chegando nisso. Então, falta ao governo do Estado se envolver mais nessas questões. Há um caso de separação que seja a Secretaria de Assistência Social. Você não tem aqui, por exemplo, tinha que ser ampliado o número de profissionais que atuam, assistentes sociais, que possa ir nessa casa e você fazer a função. Mas fazer no lugar de todos esses casais, o Estado vai fazer a função, você vai evitar muita tragédia. Com certeza, se você, pelo menos nos casos mais críticos, você ia evitar muita tragédia. João Batista, recentemente vem tramitando no Congresso Nacional a redução Não, eu quero perguntar outra coisa. Qual a avaliação do senhor? Recentemente nós tivemos, os Estados Unidos classificou as facções do Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, como grupos terroristas. Qual a sua avaliação sobre isso? É bom ou é ruim para nós? Do meu ponto de vista, é bom. Se você tem mais um país aí que ele vai tomar medidas em cima de uma determinada classificação, principalmente essa história de os Estados Unidos vai ter direito depois de invadir o Brasil, isso é balela, isso é conversa ideológica. Mas, na verdade, a partir de agora, os Estados Unidos vai ter uma justificativa a mais para ele poder bloquear o capital das facções criminosas. Eu vejo dessa forma.
E com base, inclusive, de muitos especialistas, inclusive de área jurídica. A gente tem muitos magistrados, muitos promotores, muitos especialistas e tudo. Não, mas isso não é bom para o Brasil, mas já tem uma outra corrente que ela entende que só o fato de um país ter mais celeridade para você bloquear o capital da facção criminosa, porque hoje eles invadiram tudo, eles estão em tudo, né? Em todos os lugares. Está no comércio, está na indústria, está no agro, eles conseguem se envolver dentro do serviço público, conseguem se na misturar, política, né? Na política, em tudo. Então, assim, eu para mim, qualquer medida que venha, principalmente para impedir o avanço das facções criminosas, para mim, ela é positiva. Para a gente encerrar, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para a coragem e eficiência do governo de Mato Grosso no combate real às facções e na proteção à vida dos cidadãos, qual seria essa nota? E por que o mato-grossense deveria acreditar que o Estado ainda tem salvação sob a atual gestão? Se eu fosse dar uma nota com relação à questão da segurança pública, depois de a gente aguardar tanto a convocação de policiais penais, agora que saiu mais 283 e assim mesmo através de decisão judicial, já era para ter sido realizado um concurso público no sistema penitenciário, realização de concurso público para as polícias e tudo. Eu reconheço alguns avanços que tiveram, mas acho que um 7 estaria de bom tamanho, porque faltou fazer muito pelo profissional da segurança pública no estado de Mato Grosso. Mais um programa Giro Massa ao vivo aqui com você. Que papo ótimo, um debate sensacional. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigada por compartilhar conosco um assunto tão importante, tanto conhecimento por um assunto tão importante. Obrigado, Laura. Obrigado, Adelso, e a todos vocês que nos ouviram até agora. Um abraço. E para você que nos acompanhou, continue sintonizado aqui na Massa FM. Não se esqueça, às 9 horas da noite, nós estaremos na TBO, a TV que você se vê.